Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui nossa aula hoje falando sobre vergonha. Um assunto que até para falar nos coloca num lugar de vulnerabilidade. À medida que vocês vão chegando, sejam bem-vindos. O assunto de hoje é vergonha. Bem-vinda, Jéssica. Deixa eu só fixar aqui esse comentário. Bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um grande desafio na construção da nossa identidade. Bem-vinda, Débora. Vocês estão me ouvindo bem? Jéssica, estão me ouvindo bem? Quando a gente fala de vergonha, é um assunto que nos coloca num lugar para olhar para a gente, olhar para as nossas histórias, para as nossas experiências de vida. Obrigada, Jéssica. E questionar a vergonha. Quem de vocês que está aqui comigo, está entrando agora, já é novo por aqui? Bem-vinda, Lô, sejam bem-vindas. Eu sou Eliane Augusto, para quem está chegando e é novo, eu vi que tem várias pessoas novas por aqui e trabalho com autoimagem. E esse assunto tem me chamado bastante atenção, autoimagem e construção da identidade, uma imagem coerente com o seu propósito de vida, onde você consegue trazer recursos internos, despertar na essência e vestir com estilo sua melhor versão. Então, quando a gente olha para essas palavras juntas, vestir seu estilo, cumprir o seu chamado, né? Todos nós temos um chamado. Você foi chamada para quê? Despertar na essência são desafios que a gente vai enfrentar todos os dias. Porque depende de várias coisas que nem sempre a gente está disposto a olhar. Despertar na essência vai muito além da formação da nossa personalidade. Então, essa palavrinha vergonha é um sabotador. Vai nos limitar no nosso dia a dia quando a gente decide desenvolver a nossa identidade. Quando a gente decide se conhecer, quando a gente decide olhar pra gente, reconhecendo, compreendendo quem nós somos e a nossa história. Então, quando você para pensar no quanto a palavra vergonha nos limita, ao mesmo tempo que a gente sente uma certa posicionamento. Quando eu sinto vergonha, isso me chama atenção e eu preciso identificar essa vergonha. Mas nem sempre nós vamos fazer isso, não é verdade? Então, olha só. O que é a vergonha? A vergonha é um sentimento onde a gente tem um constrangimento tão grande, que traz dor. É uma dor física, uma dor emocional que se torna física, porque a gente quer se esconder. E quando eu decidi falar sobre a vergonha, eu pensei exatamente numa capa que nos esconde, né? A gente vai olhar para a origem da palavra vergonha. Como surgiu a vergonha hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas nesse exato momento, eu quero que você se permita olhar para você e entender quais momentos você sente vergonha. Tem todo tipo de vergonha. A gente vai falar em relação à nossa autoimagem. Mas se a gente parar para pensar o quanto a gente já se limitou de se posicionar, de externar, de falar alguma coisa. Gente, eu confesso para vocês que esse assunto me tirou de um lugar confortável, sabe? Me trouxe para um lugar de vulnerabilidade. É impossível você fazer uma pesquisa, estudar sobre a vergonha e não olhar para você, para sua história. Olhar para o que te traz dor. Vergonha traz dor. Então, é uma oportunidade que a gente tem de olhar para a verdade de quem nós somos. Então, a primeira pergunta é: o que te traz vergonha? Para a gente construir a nossa identidade, olhando para nossa individualidade, que ela é guardada a 7 chaves, vamos dizer assim, porque a gente restringe quem vai acessar a nossa individualidade, porque lá é um lugar seguro, é um lugar
que não precisa ser exposto. Muitas pessoas vão olhar para esse lugar e já vão sentir vergonha dele, porque é a verdade sobre a nossa história. Então, cada vez que você é acessado de uma maneira a sentir vergonha, sentir esse constrangimento, você precisa parar e questionar. Porque a vergonha, ela ganha força, ela cresce quando ela não é reconhecida. Então, se você sente vergonha, seja da sua história, seja de uma roupa que você vestiu e sentiu constrangida porque não ficou como você gostaria, seja de levar um fora. Vamos lá, me ajudem aí, exemplos de vergonha. Não precisa ser a sua, vamos generalizar. O que traz vergonha para o ser humano? Na pesquisa, eu tenho aqui, sempre vou indicar Brené Brown, porque ela estudou durante 2 décadas o que nos traz para um lugar de vulnerabilidade. E a vergonha, ela estudou por 12 anos. Então a gente tem esse manual, mas eu quero aqui hoje ir além com vocês. É pretensão, Eli? É ousadia demais ir além de uma pesquisa de 12 anos sobre a vergonha? É, porque eu não encontrei no livro da Brené Brown a origem da vergonha no sentido espiritual. E como vocês sabem que o meu trabalho tem essa característica, nós somos corpo, alma e espírito. Sentir, as emoções, elas são de um lugar que não é a nossa aparência. Mas por que a gente tem vergonha da nossa aparência? Quando a gente se questiona, você faz o questionamento analisando através de um outro ângulo, que é o seu sentir e o seu espírito em ação. Então, quando eu procurei dentro das pesquisas a origem da vergonha, tá, é um sentimento universal, ok? Todo mundo vai sentir vergonha, beleza? Homens e mulheres sentem a vergonha de maneira diferente. Ok? Mas e a origem da vergonha? Tem um significado aqui que eu não encontrei aqui no material. Então eu quero que vocês me permitam olhar para esse ângulo, talvez seja um pouco mais adiante, vamos falar aqui um pouco mais genérico, para a gente conseguir entender por que nós sofremos tanto com essa palavrinha. Por que isso traz tanto constrangimento? E sabe que até falar de vergonha te coloca num lugar de vulnerabilidade. E ela cresce quando você não reconhece. Ela muitas vezes é confundida, vergonha é confundida com medo, mas o medo é uma consequência da vergonha. Então no primeiro momento você sente vergonha, é como se fosse um monstrinho invisível, e ele vem e aposta de você, é aquele momento que você quer se esconder. Mas quando você se reduz, a vergonha cresce. Então você precisa questionar essa vergonha. Quando você consegue entender, colocar luz, porque a vergonha se alimenta do nosso lado sombra. Só que a gente já entende que vergonha não é do bem, né, gente? Ela se alimenta do nosso lado sombra. Como todos nós temos luz e sombra, é uma balança interna, por isso que é tão desafiador olhar para esse lugar que nos traz essa vulnerabilidade, olhar para um lugar que tem sombra. Então, tem uma frase que eu encontrei aqui no livro que eu achei muito interessante. E ela diz assim, vou compartilhar com vocês, até porque é uma maneira muito clara para a gente entender sobre o quanto ela se instala e ela fica, né? Se a gente não olhar, não colocar luz, não questionar, né? Não resistir à vergonha, mas para resistir eu preciso enxergar a vergonha ali, ou o motivo que trouxe ela, né? Olha só, somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão que há em nós, descobrimos o poder infinito da nossa luz. Então olhar pra gente e entender, eu tenho luz e sombra e a vergonha se alimenta da minha sombra. Então o que tem de sombra em mim? Olhar para os nossos erros, reconhecer quando a gente erra, quando a gente falha, é uma coisa. E aqui a gente está falando de amor, o amor que a gente se desenvolve, já falamos sobre isso aqui anteriormente. Mas a vergonha é diferente. A vergonha, ela se instala e ela cresce quando a gente não reconhece o motivo que trouxe vergonha. Tá? Então vamos olhar para cá. Mulheres e homens sentem de maneira diferente a vergonha. Embora todos sentem, mulheres e homens sentem diferente. A mulher vai estar mais relacionado à aparência física, a comportamento. Então tem aquela cultura onde a mulher precisa estar sempre bem vestida, educando os filhos lindamente. Então vamos lá, para vocês terem ideia. Eu não sou mãe, mas tem mãezinhas aí. Quem já sentiu constrangimento num lugar público quando o filho faz
algum tipo de manha, alguma birra. Então aqui diz que é um motivo grande para vergonha. Aparência, envelhecimento. À medida que a gente vai envelhecendo, muitas de nós temos vergonha da nossa aparência. Se todo mundo vai envelhecer, se todo mundo sente vergonha, por que isso é tão constrangedor? Por que isso nos leva para um lugar de dor? Né? Então olha só, vergonha e medo, qual é o pior? Olha só, são coisas diferentes, mas um é consequência do outro. A vergonha, ela se instala no primeiro instante, rapidamente, e o medo é a consequência dessa vergonha. Então o medo a gente precisa identificar, porque nessa consequência o medo vem medo de quê? Tem uma analogia muito legal para fazer da origem da vergonha, tá? Quem ficar comigo até o final vai entender perfeitamente isso. Mas são coisas bem diferentes, embora a gente confunda. E várias emoções, várias situações que traz constrangimento, a gente não consegue ter clareza se você não treinar para identificar as emoções. A vergonha é uma delas, porque a vergonha é extremamente desagradável, né? O medo te gera ansiedade e preocupação. A vergonha, ela é como se fosse uma capa onde você entra e se esconde. Você quer ficar ali. Então, por exemplo, pessoas tímidas, elas são... É uma característica de pessoas que não têm essa necessidade de se expor, se abrir, ficar vulnerável. Então, elas preferem se fechar. É uma consequência e muitas vezes o excesso de vergonha está na sua história. Quando a gente fala assim, eu tenho vergonha de quê? Cada pessoa vai ter uma característica. Mas quando a gente olha separado, individualizado, é um sentimento universal. Mas quando você olha para a sua história, você vai conseguir identificar se o seu perfil de comportamento está relacionado com uma criação de repressão, onde você se sentiu muito reprimido e você negou a sua expressão. Então, quando você cresce, eu falo por mim, fazer essa pesquisa me remeteu a um lugar extremamente desagradável. Né? Olhar para a nossa história, olhar para a verdade de quem nós somos. Quando a vergonha está presente, você consegue questionar. A palavra talvez que mais caiba aqui é questionar. Questionar o que, Eli? Questionar o lugar que você está, que é um lugar de vulnerabilidade. Quando a gente se sente vulnerável, é um lugar de autoconhecimento. Ninguém consegue se conhecer fingindo que está tudo certo. Lugar de vulnerabilidade, quando você vai numa terapia, quando você busca um mentor, você vai olhar para o que é fragilidade, de fragilidade não tem nada, porque tem uma força gigantesca por trás disso, olhar para o que te coloca num lugar de vulnerabilidade. Então vamos lá, se mulheres e homens sentem diferente, como é isso? A mulher é aparência, envelhecimento, educação dos filhos... Comportamento, gente, comportamento, mulheres, o quanto a segurança de agir de forma adequada, aquela autoconfiança, é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de sentir vergonha. Então, para pensar o quanto agir adequadamente para uma mulher tem essas bandeiras levantadas, mas de verdade, lá no fundo, tem uma opinião tão formada sobre o comportamento feminino que todo comportamento que foge do que é uma tradição, do que é conhecido, traz vergonha. Então, se você tem opinião bem formada e você vai se posicionar, você vai lutar 2 vezes. Você vai lutar para ser essa mulher forte, desenvolvida, inteligente, e aí tem várias qualidades. E você também vai lutar para ser vista dessa forma. Então, é um desafio gigante. O comportamento da mulher é um desafio gigantesco. Então, assim, mas nós estamos ali no século 21 e tem muita coisa nova. Exatamente. Por isso que tem constrangimento. Porque quem levanta uma bandeira, que vem um monte de gente atrás, quando eu falo assim, vamos despertar na nossa essência e vestir com estilo a nossa melhor versão ou a imagem do seu chamado, esse significado faz parte da minha história. E quando eu olho para fora, eu vejo um monte de mulheres que não estão vestindo os seus estilos, que eu hoje tenho uma característica de versões. Cada estilo, cada definição, cada versão tem atributos da sua personalidade que te posiciona para você ser mais eficiente, ter mais resultado. Então, quando você está no que é seu, é mais fácil você ter comportamentos assertivos, consequentemente mais resultados. Agora, quando você está distante de você, quando você não está na sua essência, por que as duas
tanto a personalidade quanto a essência é importante aqui. Porque quando você está distante da sua essência, você vai estar sempre buscando referência fora para se posicionar, para o seu comportamento não ser inadequado e você sentir vergonha. Olha que interessante isso. Então, assim, a mulher ela vai ter essa característica, né? Em relação ao comportamento, à aparência e tudo mais. O homem, muito da vergonha que o homem sente é relacionado a duas palavrinhas-chave. O homem foi criado culturalmente para ser forte. Então, fraqueza é um motivo para estar num lugar e sentir vergonha, perdão. A fraqueza. E quando a gente olha, por exemplo, o desenvolvimento de quem se tiver algum homem aqui com a gente, vai entender perfeitamente. O homem tem que ser forte. O homem tem que ser... não pode mostrar fraqueza. E essa relação de força está relacionada a várias áreas da vida. Financeiramente. Então, além de força, ele precisa... Além de ser forte, ele não pode mostrar fracasso. Então, é fraqueza e fracasso. As duas palavras que mais aparecem nas pesquisas, onde pergunta-se para os homens, qual é o motivo você sente vergonha? Eu sinto vergonha por não ter sido bem-sucedido no meu casamento, eu sinto vergonha por não ter sido um bom pai, eu sinto vergonha por ter falhado como homem em algum momento. Então, assim, a relação da masculinidade está muito relacionada à sexualidade para o homem também. Então, assim, um homem levar um fora, aqui tem algo que nessas pesquisas aparece bastante, aquele comportamento de retirada, quando as coisas não dependem só da pessoa. Isso vale para homem e para mulher também. Uma pessoa apaixonada, ela está muito vulnerável, mas não depende só dela para essa relação dar certo. Então, é um lugar onde tem muita vergonha também, possibilidades de comportamento que traz vergonha. Mas vamos lá. Então, assim, para o homem está muito relacionado a isso. Rejeição é uma palavra que parece muito relacionada à vergonha. Ser rejeitado é vergonhoso. Quando você... E aqui remete também à história, infância, criação, educação, formação da personalidade. Quando a gente cresce num ambiente onde você se sentiu rejeitado, abandonado, coisas nesse sentido... Na sua vida adulta, você vai olhar para isso, enxergar mais possibilidade de ser rejeitado, de sentir vergonha pelo mesmo aspecto, pela mesma característica. Então, olha só, medos para o homem é motivo de vergonha, o homem sentir medo é motivo de vergonha. Para a mulher, enquanto ela se posiciona, ela cria esse mecanismo de ser forte, já é o oposto. A mulher precisa moderar, comportamentos moderados. Se você externa muito essa característica, às vezes é visto como algo que traz vergonha para algumas mulheres. Então, assim, você pode lutar muito para ser uma mulher em relação à vida profissional, em relação à vida pessoal. E quando você vai externar alguma coisa, você vai olhar e você vai buscar a média para colocar palavras que não te traz constrangimento ou não constranja outras mulheres, tá? Então, assim, o julgamento também aparece muito. A relação que a gente tem de julgar outras mulheres. Nós somos duras com outras mulheres. E se a gente observar, a mesma forma que a gente tem de ser dura com outras mulheres no julgamento, é o motivo que a gente também se compara, se julga. A gente também se trata dessa forma. Nessa pesquisa, nesse trabalho em relação às versões internas, essa semana eu tive numa das mentorias com uma mentorada minha, e a gente conseguiu identificar versões internas tendo essa característica de sabotar a outra. Uma delas ter a atitude que trouxe vergonha, motivo para vergonha, um erro, uma falha, ou qualquer coisa nesse sentido. E a outra versão estar acusando. Então é uma acusação interna. Por isso que é aquela frase que fala assim, os maiores inimigos somos nós mesmos. Então olhar pra gente e entender que até as nossas próprias versões internas, elas entram em conflito em relação à moral, em relação ao que traz constrangimento, o que traz prejuízo para essa imagem, essa identidade, né? Que é a construção de quem nós somos. Olhar para nossa história e identificar. Então tem muita coisa nesse sentido que eu achei interessante nas pesquisas. Agora, olha para a sua história e observa quais motivos você identifica e áreas diferentes que te colocam num lugar de vulnerabilidade, que te coloca neste lugar para olhar para o que te traz vergonha.
Observa isso, que só você tem essa resposta. Então, quando você identifica, trazer luz. O que seria trazer luz? Questionar. Porque quando você questiona, você tem a oportunidade de reconhecer a verdade sobre quem você é. Muitas vezes a gente fica numa crença enraigada sobre nós. Crença de... E isso entra no meu trabalho assim de uma maneira linda. Eu falo assim, gente, é uma realização tão grande quando você identifica e você consegue tirar a pessoa desse lugar onde ela não se vê merecedora, onde ela não se vê... Sabe aquela sensação de uma criança que não merece estar naquele lugar? Assim somos nós na fase adulta. Tem crenças de não merecimento. Eu não consigo olhar para mim e merecer e ver merecimento, de valor. É aquela pessoa que ela sempre vai se doar mais. Ela vai reclamar desse comportamento, mas não do comportamento dela, ela vai reclamar das consequências, onde está todo mundo te sugando. Sempre você se doa mais, você se dá mais e recebe pouco. Então, esse comportamento muitas vezes está entrelaçado à história, à sua história, onde você não foi amada, não se sentiu, porque não é que não te deram. A gente tem a nossa leitura. Então, cada história precisa olhar e ver as verdades, encontrar e ressignificar. Então, quando a gente não se sente amada, você sempre vai se doar mais para ter em troca disso o amor do outro, pertencer ao outro, ser aceita pelo outro. Então, a aceitação é uma das coisas que nos coloca neste lugar de ser vulnerável. Porque se eu me mostro como eu realmente sou, eu corro o risco de não ser aceita, de não ser amada, de ser rejeitada. E estes são sentimentos que nos trazem vergonha. Então, quando a gente olha para a vergonha, entende que ela cresce. Se a gente não reconhecer ela ali, questionar, uma das áreas é a nossa história de vida. Talvez a principal hoje, para a gente conseguir identificar, tá? Porque depois disso tem vários outros passos que a gente precisa olhar com atenção. Mas no primeiro momento é a nossa história. Então, assim, o julgamento e esse olhar. O que vai, então, mudar esse quadro? O acolhimento e a empatia. Quando eu falei para vocês dessa história da minha mentorada, onde as versões internas estavam em conflito, onde uma sentia vergonha da outra. Olha que loucura. Então, se você tem isso internamente, a aceitação, o acolhimento, o afeto tem que vir de onde? Aqui, gente, tem uma chave que vira. A gente está sempre buscando fora, mas enquanto as nossas versões internas não se reconciliam, não é possível a gente amar o outro. É impossível. Então, quando a gente identifica que a gente tem uma rejeição de nós mesmas, todos os dias é motivo para sentir vergonha. Todos os dias é motivo para você se fechar para a vida, você se fechar para um relacionamento, você se fechar para uma oportunidade de emprego, você se fechar para se expor. Porque a vergonha traz esse convite, se fecha porque você é defeituosa. Entenda que quando você sente vergonha, a resposta é se fecha, se esconde porque você é defeituosa. E não é verdade. Isso não é verdade. Então, quando a gente põe luz, você consegue olhar para a verdade sobre quem você é, olhar para a sua história e entender. Às vezes você agiu sim de uma forma errada porque você não tinha recurso naquele momento para fazer diferente. As pessoas erraram com você por vários motivos. E aqui você vai olhar e se responsabilizar pelo que você pode fazer por você. Então, quando você reconhece que, por mais que tenha tido o erro, o sentimento é culpa. Aqui a gente não está falando de um defeito, de erro. A gente está falando de uma imagem distorcida de quem você é. Então, todas as vezes que você sentir vergonha, você precisa olhar para si e questionar a vergonha. Quando você questiona a vergonha, você tem oportunidade de reconhecer você. Você tem oportunidade de reconciliar com você. Você tem oportunidade de entender, compreender, não é interpretar. Interpretar é vago. Interpretar é o que você faz lá na época da escola, interpretação de texto. Aqui você precisa compreender. Então, o nosso cérebro, ele tem essa característica de fazer fechamento, de fazer julgamento. Isso vem da neurociência, do PNL. Então, quando você não tem elemento suficiente, o seu cérebro faz esse julgamento para te entregar uma resposta. Quantas respostas você já teve sem elemento suficiente sobre quem você é? E aí, a consequência disso é uma imagem distorcida de não merecimento, de não valorização,
Sabe quando você olha para a vida e tudo que você busca, você almeja, você cansa. No final do dia você está cansada e você não tem o que você gostaria de ter porque você não se sente merecedora daquilo. Então, olhar para a vergonha e questionar essa vergonha é o primeiro passo, tá? Então, olha só, como agir? Além desse questionamento no lugar que você se sente vulnerável, a gente precisa olhar para essa vergonha e entender que quando você é movido por vergonha, além da distorção de imagem, você remete a um acontecimento que deu origem à vergonha. E essa parte que eu disse que não está no livro, e eu preciso olhar para isso e dizer para vocês o quanto foi desafiador estudar esse assunto para trazer para vocês essa base, porque assim, eu confesso que eu tive que olhar para mim com um olhar diferente, um olhar de acolhimento, um olhar de afeto para a minha história. Porque se a gente não faz isso, estudando um assunto como a vergonha, que só de falar, as pessoas não conseguem falar sobre os motivos que elas sentem vergonha. E como eu já disse aqui antes, a vergonha cresce diante de um segredo. Então assim, se você tem algum tipo de constrangimento, seja com o seu corpo, sua aparência física, seja com a sua história, seja com os seus pais, seja com o seu relacionamento, seu cônjuge, não importa, comece a olhar para isso e trazer por luz. Porque o que aparece muito aqui é histórico, por exemplo, de mulheres que foram abusadas. Principalmente em ambiente onde o abusador era alguém da própria família. Aqui ela tá, a versão feminina dessa mulher, nós temos 3. A versão feminina dessa mulher está ferida e essa versão se esconde e a vergonha cresce. Vem medo, vem culpa. Então essas emoções ocupam este lugar interno e confunde com a própria versão. Então você começa a agir a partir da culpa, você começa a agir a partir da vergonha, você começa a agir a partir do medo. E quando você age a partir destas emoções, você não tem controle sobre a sua identidade nem sobre as suas ações. Então por isso que tem muito aquela frase assim, nossa, essa mulher é louca. Ai, um dia tá assim, outro dia tá de outro jeito. Então assim, as nossas motivações internas para fazer algo, elas precisam estar alinhadas com essa identidade. Então essa coerência do que você fala, do que você faz, é preciso sim você estar num lugar de vulnerabilidade para você reconhecer tudo isso, acolhendo essa história. Então, como eu estava dizendo, mulheres que sofreram esse tipo de abuso, repressão, comportamentos excessivos de repressão, elas estão nesse lugar de segredo. Esse segredo permite que a vergonha cresça. Então, quando você se vê nesse lugar, sentindo vergonha de você mesma, da sua história, né, de algum comportamento que você não se sente merecedora, começa a questionar, a palavra questionamento. Sempre lembre disso, questionar. Questiona, que lugar é esse? Onde eu estou? E quando você identifica, você vai perceber que a sua formação enquanto personalidade não é a essência é além da personalidade. Que a sua formação enquanto personalidade, você esteve num lugar de... Aí você começa a enumerar repressão, abuso, né? E quando você reconhece isso, não é para você sentir raiva das pessoas, nem de você, porque é isso que acontece. A gente começa a se punir, o nosso comportamento diante da vida é de defesa, é de agressividade ou de vitimismo. Olha a consequência da vergonha. Então a gente começa a agir motivado por essas emoções. Quando você questiona, você consegue olhar para a sua história e reconhecer que a formação da sua personalidade, enquanto você esteve nesse ambiente, isso não pode definir você. Então, quem você é não é condicionado às experiências que você viveu. Você tem uma essência e lá você é você de verdade. Então, quando você olha para a sua história, reconhece, coloca a luz e reconhece o que me traz vergonha. Aqui é um ponto alto para você identificar que essa identidade... Essa imagem, ela precisa transmitir os seus atributos internos. Quais atributos, Eli? Da personalidade que foi machucada, que foi formada diante de abuso, de repressão? Não, essa não é verdade sobre você. Quando a gente coloca a luz, questiona, você entende que essa não é a verdade sobre você. Então, todas as vezes que você sente essa vergonha, o que você precisa fazer? Primeiro momento, colocar a luz.
olhar para isso e entender que você não é a sua vergonha, que você não é o seu erro. O erro remete à culpa, não é mais a vergonha, mas o medo e a culpa é consequência de uma vergonha que você não reconheceu. Porque a origem do medo, a origem da culpa e da vergonha estão no mesmo comportamento. Se a gente for olhar a origem disso, gente, é um estudo maravilhoso. É um assunto para a gente falar numa live inteira. Mas vamos lá. Olha só, quando eu fui colocar luz na minha história, eu preciso compartilhar isso com vocês, porque é algo que me trouxe fazer o que eu faço. É bloqueio de autoimagem. Então assim, Eli, mas como que uma menina que cresceu numa família bem estruturada, aparentemente, tem todos esses bloqueios de autoimagem? Então vamos lá. Tem coisas que eu só falo na mentoria, grupo fechado. Mas como a gente está falando de origem da vergonha, e eu senti vontade, assim, ó, eu tinha feito todo um estudo, hoje à tarde, assim, bateu aquele sentimento assim, não é isso que eu preciso compartilhar. Se a gente está falando de vulnerabilidade, se a gente está falando de colocar a luz no que traz vergonha, por que a gente vai esconder? Então, assim, muitas vezes você não vai ter essa coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje, que eu vou compartilhar coisas minhas. Mas você pode pegar um caderno, sentar e escrever. Quais os motivos me traz vergonha? Escreve durante 15, 20 minutos. É, inclusive, uma ferramenta terapêutica. Você pode fazer isso para qualquer emoção. Se você fizer isso por 2, 3 dias, você vai se libertar, se liberar desse sentimento que te coloca num lugar de vulnerabilidade, onde você confunde quem você é com as próprias emoções ruins. Vergonha, medo, culpa. Então, assim, seus resultados mudam. Seu comportamento muda. Se você não tem alguém para te mentorear, para te acompanhar, pegar na mão e levar junto, vamos lá, vamos reconhecer a verdade sobre você, vamos identificar a verdade sobre quem você é. Se isso não é possível hoje, faça você, busca. Esse exercício que eu estou falando aqui é uma ferramenta terapêutica e você consegue ter respostas, que muitas vezes você não conseguiu nem elaborar a pergunta. Quem dirá a resposta? Eu falo assim, ó, durante muito tempo da minha vida eu tive uma interrogação sobre quem eu era, qual o meu papel na vida, por que eu sou tão intensa de sentimento, de emoções, eu sinto pro bem e pro mal, emoções boas, emoções ruins, extremamente ruins. Então, quando a gente encontra a resposta, a gente precisa olhar para fora e reconhecer que as pessoas que estão sentindo as mesmas dores precisam ouvir a nossa voz. E muitas vezes a nossa voz está fechada por vergonha. Vergonha da nossa história, vergonha de quem nós somos, vergonha de gente, o nível de vergonha que eu tinha era tão grande que eu andava com um prendedor de roupa no nariz. Porque eu achava meu nariz feio. Então olha pra você ver, quando você vai externar, você vai conversar, a primeira coisa que vem na sua cabeça, estão olhando pro meu nariz. Sabe? É pequeno demais. É pequeno demais para uma mensagem que você tem. É pequeno demais para uma missão que você tem com pessoas. Tem voz aí que precisa ser ouvida. Você tem uma missão com gente como você, que precisa ouvir você. Seja onde você estiver, você vai se relacionar com pessoas. Agora, olha só, enquanto eu estudava sobre isso, me fez lembrar do quanto eu não me sentia merecedora. Não era nem merecedora, era um sentimento de inferioridade. E assim, eu fui questionar, e eu comecei a observar que teve uma fase da minha vida, quando os meus pais separaram, teve uma fase da minha vida que eu morei com a minha avó. Mas antes disso, a gente fala muito nessa estrutura familiar, né? Essa estrutura onde você é acolhido, onde você é desenvolvido, habilidades, onde você recebe educação para você se preparar para a vida. E assim, e aqui entenda que não é uma reclamação, é colocar luz para encontrar onde originou o que te impede de ser quem você nasceu para ser. Então, quando eu olhei para essa história e eu lembrei assim, tá, quando eu morei com a minha avó, eu tinha muitas vezes vergonha de sentar à mesa e comer a quantidade que eu tinha vontade de comer. Quando eu morei com a minha avó, isso foi na adolescência, eu tinha vergonha de chegar num ambiente onde tivessem os meus tios, onde tivessem as pessoas que estavam ali normalmente e falar alguma coisa, expor. Era como se eu não tivesse recebido o direito de ser ouvida. E por que eu fui colocar luz nessa história? Por que eu me sentia assim? Por que eu me sentia assim? Aí eu fui lembrar da infância. Porque naquele momento o sentimento era assim, quando eu coloquei luz a essa história para identificar por que eu tinha vergonha disso, né? Tão bobo, tão pequeno. Por que eu não falava? Por que eu não era espontânea? Mas ali foi um dos momentos que o que
deu origem não foi ali já era uma consequência. Então assim, meus pais casaram muito cedo, a história dos pais de vocês também vai ter as suas peculiaridades. Então, quando eu tinha 2 anos, minha mãe separou do meu pai. E quando eu olho pra isso, não é que eu lembro, mas todas as vezes que eu ouvia minha mãe dizer assim, eu só tô casada, eu só tô nesse lugar, eu só tô casada com você por causa dos filhos. Então tinha aquele sentimento assim, tipo, poxa, hoje eu reconheço isso. Poxa, eu tô dando trabalho aqui. Olha aqui, olha esse detalhezinho aqui, que parece muito pequenininho, mas para você desenvolver uma identidade coerente com a sua missão de vida, você precisa pôr luz na sua história e reconhecer onde foi a origem de vergonha para você. Porque você ter vergonha da sua história não vai limitar o seu potencial diante da vida. Agora, você reconhecer que essa vergonha te impediu, te limitou, e isso não precisa te segurar mais, aí você tem voz para falar. Aí você vai falar para quem precisa ouvir. Não é todo mundo que precisa ouvir o que você tem, mas você vai falar para quem precisa. Então, quando isso aconteceu e eu reconheci que ali era origem de vergonha para mim, de vergonha de quem eu era, de sentir rejeitada, de sentir de alguma maneira, porque por mais que o sentir de uma pessoa é diferente do sentir da outra. Então, para um perfil pode ser bobagem, para o outro isso é um motivo dela sentir vergonha. E ela paralisar diante da vida, porque a vergonha não te paralisa, mas ela te encobre, te impede de você ser vista. O medo te paralisa. A vergonha é como se você fosse defeituosa. O medo já é consequência da vergonha, mas no sentido de, se eu agir aqui, eu posso me prejudicar, eu posso não ser aceita, eu posso não ser reconhecida, eu posso ser rejeitada mais uma vez. Então, cada pessoa vai ter a sua sensação diante de uma atitude própria. Então, naquele momento que eu olhei para isso e eu questionei, eu me vi num lugar de vulnerabilidade. E compartilhar isso é um lugar de vulnerabilidade também. Mas quando a gente entra nesse lugar de vulnerabilidade, a gente tem oportunidade de reverter. Porque se isso ficar incompreensível para você, a sua história tiver ponto de incompreensão, você vai sempre paralisar naquele lugar. Você vai sempre parar neste lugar. De tudo que você faz, você vai parar de novo neste lugar. Enquanto você não coloca luz e reconhece. Porque tem uma verdade sobre quem você é. E é essa que precisa ser externada. É essa que você precisa pôr pra fora. Até quando você sente culpa. Culpa por algum erro. Você não é o seu erro. Você errou. A consequência do erro é a culpa. E você vai sentir essa culpa, não vai se confundir com ela. Que esse é o nosso desafio. Confundir com as nossas emoções e achar que nós somos defeituosos. Então, quando você reconhece isso, você olha e fala assim, todos nós estamos sujeitos a erro. Todos nós estamos sujeitos a sentir vergonha, mas isso não diminui quem eu sou. Isso não me impede de eu buscar a verdade sobre quem eu sou, se você ainda não se conhece nesse sentido. Então, quando eu olhei para tudo isso, eu falei assim, tá, esse lugar de vulnerabilidade é um lugar de sentir vergonha, sim, mas também é um lugar de ser resistente. E é aqui que a gente cresce. Então, a resiliência, ela nasce a partir da resistência à vergonha. Quando você consegue olhar para a vergonha e superar ela, você é uma pessoa resiliente. O que é isso? Muitas pessoas vão achar que isso é criar máscaras de proteção. Eu vou me proteger a todo custo. Não. Estar num lugar de vulnerabilidade, você está sujeito a sentir vergonha e resistir à vergonha. Então, essas duas palavrinhas, ser vulnerável, sentir vergonha e resistir à vergonha, ser resiliente, tem a ver com crescimento, voltar no seu estado anterior. Então tudo bem, eu senti vergonha, mas a vergonha não cresceu e virou um monstrinho dentro de mim. Eu ainda estou aqui e consigo identificar os motivos que me trouxe neste lugar de vulnerabilidade. Quando você reconhece isso, quando você coloca luz e você compreende, que essa é a palavra, você está sendo resiliente. E essa identidade está sendo construída a partir de momentos de cura. Porque quando você olha para o que te traz dor, se sentir neste lugar vulnerável, sentir dor, sentir que é defeituoso, é extremamente desagradável. Mas quando você reconhece que essa vergonha não pode crescer aí, que ela está aí simplesmente porque você precisa questionar questionar a vergonha. Sempre vai ter uma coisa ou outra, ou você não está sendo você verdadeiramente, está criando máscaras, e quando a gente cria máscaras, a vergonha aparece, porque tem mentira. Onde tem mentira, tem muita vergonha.
Essa é a verdade. Então, se você sente muita vergonha, você não está sendo você. Quando você sente vergonha e você tem clareza da sua identidade, você é resiliente, você ganha força nisso. Mas não é aquela força de fingir ser uma pessoa que você não é, porque essa te coloca de novo neste lugar de vulnerabilidade. E essa máscara que a gente vai criando, chega um momento que cansa, chega um momento que não dá mais. Então, estar no lugar de vulnerabilidade é extremamente valioso. Mas resistir à vergonha também é. E essa é a proposta aqui. Mas a gente só vai conseguir resistir à vergonha se a gente reconhecer a vergonha e os motivos que nos levam a senti-la, tá? Então, olha só. Quando a gente olha para o lugar da vergonha, que é essa vulnerabilidade, e questiona você, quem você é extremamente rico aqui. Eu até anotei aqui para vocês observarem sobre a origem da vergonha. Qual foi o primeiro momento, qual foi a primeira pessoa que sentiu vergonha na história da existência humana? Alguém sabe dizer? Alguém que está aqui comigo? Já parou para pensar sobre isso? Quem foi a primeira pessoa que sentiu vergonha? E onde isso aconteceu? Gente, olha só, mulher tem muito sentimento de culpa, não é? Eu ouço muito isso. Adão e Eva. Obrigada, Carly. Exatamente. E olha que interessante isso. Quando Adão e Eva sentiram vergonha, primeira vez que eles sentiram vergonha, está relacionado com roupas. Eles se viram nus. Eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Então, quando a gente fala de vergonha, a gente tem a característica de se esconder. Então, quando a gente se esconde, a gente sente esse medo, esse pavor, o medo em seguida, porque o versículo é exatamente esse. A mensagem é exatamente essa. Você sente vergonha rapidamente, assim, é um monstrinho que vem. E quando você reconhece a vergonha, se você não questioná-la, ela cresce. E quando ela cresce, vem o medo em seguida. E quando o medo vem, a gente perde o controle da nossa identidade. Medo tem culpa. Então, quando você sente neste lugar, você não tem mais controle sobre você. As emoções ocupam um posto, por isso que tem vergonha. Então, quando a gente olha para cá, a origem da vergonha, quem sentiu primeiro foi exatamente Adão e Eva. E está relacionado às vestes. Então, é assim, ó. Eles se escondem, né? Eles ouvem o barulho do caminhar de Deus no jardim. E eles se escondem. E quando Deus pergunta assim, e essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer muito. Onde eu estou? Quando a gente sente vergonha, onde eu estou? Será que essa vergonha está relacionada a quem eu sou ou onde eu estou? Olha que interessante. Então, quando eu questiono assim, ó, onde você está? Deus pergunta, onde você está? E aí ele responde assim, ó, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então olha isso aqui, se ele percebeu que ele estava nu, antes não tinha, nudez está relacionada à vergonha, vergonha está relacionada à desonra. Então quando a gente reconhece que a gente sente vergonha, que a gente sente uma desonra, essa é a verdade, aquele momento de constrangimento, de se sentir nu. Esse é o momento que você precisa questionar, onde eu estou? Porque foi essa pergunta que Deus fez para ele, onde você está? E ele responde, ele sentiu medo. Mas por que ele sentiu medo? Ele sentiu medo porque estava nu, porque estava com vergonha. Medo vem depois de vergonha. E ele se escondeu. Então, quando a gente sente vergonha e a gente se esconde, o próximo acontecimento é a consequência, é o medo. Medo de quê? Eu me escondi, eu não apareci porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo da comparação, eu tenho medo de não ser aceita. Tudo isso está relacionado à distorção de imagem. Foi isso que aconteceu aqui. E aí, Deus fala bem assim, quem te disse? Quem lhe disse que você estava nu? Passado, quem lhe disse que você estava nu? Aqui, gente, tem um segredinho que a gente precisa entender a riqueza que é isso aqui. Quando você sente vergonha, você precisa questionar onde você está. Onde eu estou na minha história? Olha para presente, passado e futuro, é algo que não existe no tempo de Deus, no tempo Kairos e no tempo da nossa mente. Por isso que traumas, distorção de imagem está muito relacionado aos acontecimentos, onde você está.
Você está presa no passado? Você está presa em alguma consequência, algum erro? Você está presa em... talvez nem seja seu, consequência mesmo. Você está preso em algum medo? Você está preso em uma vergonha, em uma culpa? Então, quando você é questionado, onde você está? Ah, eu estou escondida porque eu tenho medo. Mas você tem medo porque teve vergonha antes de ter medo. Foi uma desonra. Então, quando Deus fala bem assim, quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse que você está desonrado? Quem lhe disse que você é essa pessoa que você pensa que é? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Quando você desperta na sua essência, você reconhece que você está onde você deveria estar. Mas a sua história não pode definir quem você é. Não é a circunstância que define quem você é, assim como não é a circunstância que define o seu futuro. Sucesso e fracasso não pode ser condição, não pode ser uma condição. Você precisa olhar e reconhecer essa sua identidade. Quando você é questionado, onde você está? Ah, Eli, hoje eu estou no lugar do medo. Ah, Eli, hoje eu estou no lugar da culpa, porque eu não agi quando eu precisava, eu não fui atrás de alguma coisa que eu precisava, não fui atrás de me conhecer, porque se fala muito no autoconhecimento, porque é a verdade de quem você é. É a verdade de quem você é. E raramente a gente consegue fazer isso sozinho, tem várias formas. Então, quando você é questionado, onde você está? Eu estou no lugar do medo, ou eu estou no lugar da vergonha, eu estou escondida, porque eu não estou nessa versão verdadeira de quem eu sou. Quando você reconhece que você é movido por medo, vergonha, culpa, você entende que isso tem uma origem. Isso tem uma origem. Não precisa se culpar. Isso aqui já é algo que está decretado na nossa vida. Sentir medo, vergonha e culpa. Mas quem disse que você estava nu? Gente, que coisa mais maravilhosa. Vocês estão entendendo? Quando ele é questionado assim, quem disse que você estava nu? Quem lhe disse? Então assim, ó, isso me dá a margem para ir um pouco adiante. Que é assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você está aprisionado, porque é uma prisão, a nossa escuridão, a nossa sombra nos aprisiona. Enquanto você não coloca a luz e encontra a verdade sobre quem você é, você não se liberta. Entende? Enquanto você não desperta na sua essência, você não é a pessoa que você pensa que você é. Enquanto você não reconhece que existe conflito interno, que eles só serão resolvidos quando você reconciliar com a sua história, com seu passado, com seus pais. Você não existe enquanto você não reconcilia com seus pais. Se não tenho pai, como eu existo aqui? Então, assim, isso é um assunto que dá margem para a gente ir adiante. Mas vamos nos atentar aqui. Quando você identifica que nessa história tem origem para o medo, tem origem para a vergonha, tem origem para a culpa, você não precisa se culpar, mas você sabe que tem origem para a sua culpa, para o seu medo e para a sua vergonha. E aí a verdade que te liberta. Quando você olha para isso, você fala assim, e que verdade é essa que me liberta? Você reconhecer que você não é consequência da sua experiência de vida. Você não é. Tem uma outra passagem que eu gosto muito que fala assim, ó, na nossa essência, Deus não nos deu um espírito, e é a essência, o espírito, de covardia, de medo, mas Deus nos deu um espírito de amor, Deus nos deu um espírito de força e equilíbrio. Será que tem equilíbrio quando a gente está movido pela vergonha, pelo medo e pela culpa? Como é isso? Será que tem equilíbrio quando a gente sente vergonha a ponto de querer se esconder? Medo a ponto de paralisar, que o medo tem uma mensagem, vá e cuida, vá com cuidado. Não se paralisar. Então, quando a gente paralisa através do medo, porque é consequência de uma vergonha, e sente culpado por não estar sendo quem a gente nasceu para ser, a gente precisa colocar luz e entender qual é a verdade sobre quem eu sou. Quando você questiona, você começa a ter resposta. Então, outro momento assim, muito, muito bonito que eu quero deixar é quem você é. Quem você é. Quem você pensa que você é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. O seu sentir vai direcionar. Mas você precisa questionar essa história, colocar a luz e reconhecer através da vergonha, porque a vergonha é um ponto para você olhar e se questionar. Então, quando você questiona, entre isso aqui, ó, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Tá, vamos entender isso? Vos renoveis no espírito da nossa mente. É um mistozinho do que não é visível.
renovação do nosso espírito, alimento espiritual te renova a mente. A mente faz parte da alma. Então, quando você reconhece que você não é quem você pensava que você é, porque você não pode se entrelaçar com essas imagens, com essas emoções negativas e reconhecer você através do que você olha no espelho. Não é. Quando você questiona e você fala, uau, renovar a minha mente, o meu espírito e revestir-se de um novo homem. Opa, peraí, o que significa isso? Vestes. A gente falou que lá na origem da vergonha foi retirado as vestes. Mas será que não tinha as vestes? Foi desonrado, você enxergou. Adão e Eva enxergaram que estavam nus, certo? Então é uma desonra. Mas quando a gente reconhece, renovando a nossa mente e o espírito, a gente reconhece. Oi? Voltou aqui. Acho que deu uma queda. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, estão me ouvindo bem? Continuando aqui. Então, quando a gente reconhece quem a gente é, renovando, revestindo-se de um novo homem. A gente está falando de vestes. Obrigada, meninas. Então, assim, a gente está falando de vestes, revestindo-se de um novo homem. Revestimenta. A gente falou de vestes antes, a gente está falando aqui de novo. Revestimento de um novo homem. Criado para ser semelhante a Deus. Olha isso aqui. Renovando a mente e através da renovação do seu espírito, você vai se revestir de um novo homem semelhante a Deus. Em justiça, gente, isso é muito lindo. Em justiça e santidade provenientes da verdade. Que verdade, Eli? A verdade é sobre quem você é. Então, assim, olhar para a palavra vergonha e entender que a vergonha se originou a partir do momento que Adão e Eva se viram nus. Certo? Então tem uma consequência, eles se viram nus, desonrados, sentiram medo, sentiram vergonha, sentiram culpa, 3 emoções que estão sempre juntinhas. E quando você questiona a origem delas, você vai ver que tem a ver com moral, tem a ver com comportamento, tem a ver com discernimento espiritual. Se o seu espírito está dando para você o entendimento que o que você está fazendo é errado, você precisa olhar a origem da vergonha e reconhecer que você não é consequência disso, que na sua essência tem um espírito que tem equilíbrio, tem amor e tem força. Quando você entende isso, você olha para a verdade sobre quem você é. Você é a sua essência, a sua personalidade, os seus 3 estilos, que é uma ramificação, um desmembramento da sua personalidade, da sua alma, que está ligada às emoções. Por que esse desmembramento? Porque cada uma delas tem recursos extremamente valiosos para o seu posicionamento, para que você cumpra o seu chamado. Você foi chamado para algo. Você tem valor para Deus. O amor que Ele tem por você é grandioso. Então, quando você reconhece você, renovando o seu espírito, renovando a sua mente e entendendo, se revestindo, a gente está falando de uma vestimenta. Por que eu falo muito em roupa aqui? Mas nem sempre é sobre roupa, não é sobre moda. É sobre você, é sobre a identidade. É sobre essa construção da identidade coerente com um propósito maior, que é a sua missão na Terra. Então, assim, a gente achar que a gente está aqui para simplesmente acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, se realizar, se divertir. Não é isso. Isso faz parte, sim. Mas você está aqui por um propósito muito maior. E a gente descobrir para que a gente foi chamado é o que dá sentido à vida, é o que nos dá significado. Você pode ter tudo, se você não tiver essa resposta, você é uma pessoa vazia e sem significado. Então, olhar para as roupas e compreender que a nossa vestimenta, por que eu falo de 3 versões? Cada uma delas tem recurso e quando você veste, você traz dessa personalidade o que você precisa para se posicionar em áreas diferentes da sua vida, realizar mais, atingir objetivos de vida, porque esses recursos, atributos, te posiciona. Você é vista realmente com coerência entre sua personalidade, seus valores e o que você faz, o seu chamado. Então, quando você reconhece isso e você entende que essa vestimenta, quando a gente fala em roupa, a origem lá da vergonha está relacionado com a desonra. É uma desonra. A origem da palavra capa, fala de capa. Quando você se veste com algo, está ligado à proteção, à honra, a um comportamento coerente. Então, quando você reconhece que estar aqui, exercitar essa empatia, é um acolhimento. A gente faz isso muito com pessoas que a gente gosta. Por que a gente não faz isso com a gente? O acolhimento e a empatia.
é o nosso maior aliado contra a vergonha. Então, você se olhar com acolhimento e com empatia, internamente, você se acolher, a maioria das vezes não é isso que acontece. A gente vai se punir. A gente vai se punir. As versões internas vão brigar, porque uma vai apontar para a outra e falar assim, você que errou. E você vai paralisar e vai se sentir que é isso mesmo, eu errei, eu não mereço. Não mereço nem estar aqui. Então, quando você reconhece que esse conflito interno, ele não precisa de conflito fora, já tem aqui dentro. Ele não é coerente com a sua identidade construída, sobre a verdade de quem você é, você começa a vestir a verdade sobre quem você é. E esse vestir está relacionado à honra. Esse vestir está relacionado exatamente ao que a vergonha te traz. A vergonha te traz desonra. Mas quando você reveste desse novo homem, porque se foi lá que surgiu a vergonha, foi a retirada disso, da roupa, das vestes que me trouxe vergonha, eu preciso reconhecer o que me diminui, o que diminui a vergonha e que eu cresça aqui em termos de identidade. Quando você se reconhece, você cresce diante da vergonha, a vergonha diminui. Mas quando você não faz isso, a vergonha cresce diante de você e você se diminui, você se limita. Você vai se sentir defeituosa, você vai sentir que não merece. Você vai evitar externar motivos que te traz vergonha. Porque cada vez que você toca nesse assunto, que você lembra disso, não precisa lembrar, a vergonha a gente faz isso. Então você se sente novamente nesse lugar vulnerável. Então essas são os versículos que eu quis deixar. Vou repetir a frase que eu falei no começo. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa luz. Então olhar pra gente e procurar essa verdade. Qual é a verdade sobre quem eu sou? A vergonha te traz para um lugar de vulnerabilidade, mas esse lugar é apropriado para você se reconstruir, para você olhar para a sua história, onde tem dor, tem cura. E quando tem cura, tem fortalecimento. Você precisa se fortalecer fisicamente, você precisa se fortalecer espiritualmente, mentalmente, que é a alma. Então essa construção, ela se dá nesses 3 níveis. Quando você olha para fora, você não consegue fazer isso, você tem referência. Tá? Agora, quando você olha para dentro e busca a verdade sobre quem você é, estando neste lugar de vulnerabilidade, que só você consegue descrever a sensação que é estar vulnerável. A gente consegue reconhecer a verdade sobre quem a gente é e automaticamente construir essa identidade. Tá? Então, eu quero agradecer vocês, quero agradecer quem está aqui. Quem está aqui que não me conhecia ou que não estava aqui outras aulas? Só para eu saber. Quem já tá aqui, e quem tá aqui só me fala assim, eu já sou daqui. Loise, tem algumas pessoas que eu não conheço, que acho que são novinhas aqui. Aline, conheço. Raíssa, que legal, bem-vindas. E agradecer vocês que estavam aqui comigo até agora. Essa aula não vai ficar salva no Instagram, então eu acho que eu vou deixar por 24 horas. E quero convidar vocês para estar comigo mais vezes. Já sou daqui, Jéssica já é daqui. Então, assim, que vocês consigam. O assunto de hoje foi útil para vocês? Débora, minha amiga linda, bem-vinda. Eu quero a ajuda de vocês para o assunto da próxima semana. Quando a gente fala em vulnerabilidade, em vergonha, em medo, em timidez, essas coisas que nos colocam num lugar extremamente desagradável, não é um assunto legal que dá tanta... isso é bom, vamos falar sobre isso. Não, a gente quer coisas que tragam pra gente resultado rápido, né? Então, assim, mas a construção da identidade é um desafio que a gente precisa olhar todos os dias. Desenvolver a nossa identidade é um desafio e uma responsabilidade que a gente não pode delegar. É só você. Você pode sim ter ajuda, ter mentores, mas é uma responsabilidade que tudo que você imaginar as pessoas vão fazer por você, menos a sua parte. Tá? Então olhar para você, aceitar a sua história, não aceitar no sentido de eu sou resultado disso e tá tudo bem. É a síndrome de Gabriela, né? Não vou mudar nunca. Não, a gente vai sim, a gente vai crescer, vai amadurecer, mas não é uma melhora. Melhora é muito pequeno. O que a gente precisa é reconhecer a gente como a gente realmente é. Imagem e semelhança. Sentir dores, sentir emoções, faz parte.
A gente sabe que a experiência de Jesus na Terra, né, como Salvador, a gente sabe que ele sofreu. Então não é que é extremamente agradável. Ah, seria muito fácil falar assim, vamos construir nossa identidade, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser... O resultado é, você estar em quem você é lindo, é maravilhoso, é extremamente prazeroso, satisfatório. Mas o caminho é desafiador. E dificilmente a gente faz só. Então olhar para você, reconhecendo quem você é, que é a imagem, aceitar que você é imagem e semelhança, é maravilhoso. Não tem preço, né? Jéssica, Loise, tem gente nova aqui, sou nova aqui, foi lindo. De onde você é? Pessoinha nova por aqui. Então, obrigada pela presença de vocês, tá? O Instagram tá dando mais tempo pra gente, mas eu vou me abster em 1 hora, que é um tempo suficiente, tá? E muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Vou deixar salva até amanhã, depois eu excluo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Cláudia, bem-vinda, viu? Beijo.